Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro. E meu nome é Bianca. E aqui é a Andréia Pires, e estamos começando mais um Peão 4.0. E nesse programa vamos falar sobre o aumento dos preços de alimento que são tão essenciais na nossa mesa, como o arroz, que está custando o dobro em relação aos preços de antes da pandemia. E para conversar com a gente e nos ajudar a entender os motivos que estão levando a esse aumento abusivo nos preços, nós convidamos mais uma vez a nossa querida Daphne Helena, que é economista e editora do nosso portal de notícias, o Esquerda Diário. Então é isso aí, gente. Bora começar o programa? Bora! Vamos lá! Pois é, o preço de alguns alimentos subiu muito desde o fim do ano passado para cá. O arroz é um símbolo disso e virou até meme, né? Porque teve um aumento de mais de 100% e a Piauzada não perdoa. Todos só falavam disso nessa última semana e tiveram nas redes sociais várias denúncias de que tem supermercados onde o pacote de 5 quilos de arroz, que costumava custar 12 a 15 reais, agora tá passando até de 30 reais. É isso mesmo, Bianca, e não é só o arroz que tá mais caro, não. Quem foi nos supermercados por esses dias também sentiu doer no bolso o aumento do leite, do óleo de soja, da cebola e da carne. Praticamente todos os alimentos que são comuns nos nossos pratos. Agora estão muito mais caros. Tem estudos que mostram que o nosso arroz com feijão do dia a dia teve um aumento que é de 57 vezes maior que a própria inflação. E vendo essa situação dos preços, os trabalhadores com razão se perguntam o motivo dessa alta, já que o nosso país é um enorme produtor de alimentos. A produção não está paralisada e inclusive veio crescendo em alguns setores, como o da carne, onde a patronal da JBS teve um lucro recorde recentemente anunciado em plena pandemia. E esse lucro, é bom lembrar, que cresceu às custas de centenas de trabalhadores infectados e vítimas da Covid-19, sendo que esses trabalhadores também sempre estiveram entre os que mais sofrem com acidentes e doenças de trabalho. E o principal motivo desses preços abusivos está na sede de lucro dos grandes patrões da agroindústria, né? Diante da crise econômica e da desvalorização do real, esses patrões resolveram exportar mais para receber em dólar. Ou seja, preferiram vender lá fora esses alimentos muito mais do que já faziam antes, sem se importar que isso afetaria diretamente os bolsos da maioria da população. E também tem os patrões das grandes produtoras de grãos e cereais que estão estocando os alimentos porque sabem que a escassez nas prateleiras do supermercado permite colocar os preços lá em cima para que possam assim compensar essa baixa do real. Eles jogam com o nosso direito básico à alimentação porque sabem que itens como o arroz, o óleo de soja e o feijão não podem faltar na mesa dos trabalhadores e da população pobre, que mesmo estando caro, as pessoas vão comprar menos, com mais dificuldade, mas vão comprar. Sim, Andréia. E os patrões dos hipermercados estão dizendo que o preço vai seguir alto nos próximos meses, chegando ao cúmulo do presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, João Sanzovo, dizer que é para o povo trocar o arroz por macarrão. Magnatas como esse se acham no direito de dizer o que podemos ou não comer. É um absurdo isso. Ridículo, né? Duvido que ele tá trocando arroz por macarrão, né? E o governo Bolsonaro veio fingindo que tá fazendo alguma coisa a respeito, com medidas que não resolvem nada, como a taxa zero para importação do arroz, que propositalmente nem chega perto desse problema dos patrões da agroindústria, né? Que estão se beneficiando dos preços abusivos. Pois é, não esquecemos que o fato dos preços do arroz e do feijão estarem mais pesados no nosso bolso também se dá porque os nossos salários estão mais baixos ou até mesmo zerados, como permite a MP 936 de Bolsonaro e Guedes. Isso somado à imensa parcela de trabalhadores desempregados e informais que estão contando somente com o auxílio emergencial, que também foi reduzido à metade, e o atual valor de R$300 sequer cobre uma compra de mercado para o mês de uma família. Sim, Andréia. E para os patrões e seus políticos de estimação, as geladeiras e os armários estão sempre cheios e garantidos por seus super salários e privilégios. Enquanto para nossa classe, querem impor cada vez mais miséria.
Então, para explicar para a gente o que está acontecendo com os preços dos alimentos, a gente convida agora para participar do programa Daphne Helena. Oi, Daphne, seja bem-vinda ao programa, ao Peão 4.0. Oi, Daphne, prazer imenso ter você aqui de volta. Oi, Daphne, bem-vinda. A Daphne, que é uma economista que vai explicar aqui em detalhes para todos os peões que estão ouvindo o nosso programa hoje de uma forma simples, por que os preços estão assim. Fala aí, Daphne. Bem-vinda, querida. Oi, Biro. Oi, Bianca. Oi, Andréia. Prazer estar de volta aqui. É isso aí. Então, Daphne, explica pra gente que é leigo, que não entende nada do economês aí. Qual que é a relação entre isso da alta do dólar, a desvalorização do real, né, e o aumento do preço do arroz, enfim, dos nossos alimentos aí? Então, Bianca, isso acontece porque toda vez que desvaloriza o real, né, o produto brasileiro, que é os produtos que a gente exporta, tipo soja, carne e agora o arroz, eles ficam mais baratos no mercado internacional. Ficam mais competitivos, então aumenta a demanda também pelos produtos brasileiros de outros países, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ver se ajuda a gente, assim, a entender como que funciona essa relação do câmbio, da desvalorização, né? E como que isso influencia também naquilo que os produtores vão ganhar. Os dados, eles não são exatamente esses que eu vou falar, mas, enfim, eu quero mostrar mais um mecanismo, assim. Vamos supor, se $1 ele custa R$1, né? Ou seja, se o câmbio ele tá 1 para 1 e 1 quilo de arroz custar $1 no mercado internacional, não tem diferença para o produtor aqui se ele vender no mercado interno ou no mercado internacional por dólar, né? No mercado interno por reais ou no mercado internacional por dólar. No final ele vai ganhar a mesma coisa, porque o dólar e o real estão a mesma coisa. Agora, se o dólar custa R$2, ou seja, se para você comprar $1 você precisa de R$2, né? E o real está desvalorizado, então para o produtor que vende 1 quilo de arroz por $1, quando ele for converter isso, que ele vendeu no mercado internacional em dólar, para os reais aqui do Brasil, ele vai ganhar o dobro. Ele vai ganhar 2 vezes mais para vender no mercado internacional, né? Onde ele vai ser pago em dólar, do que para vender aqui no Brasil, para os supermercados daqui, etc. Então, assim, esse mecanismo, de uma forma bem simplificada, é o que está fazendo os produtores venderem arroz para os outros países, né? Ao invés, para justamente aumentar os seus lucros, ao invés de vender aqui. E a diminuição do produto no mercado interno, entre outros fatores também, faz com que aumente o preço no país e que os trabalhadores paguem a conta, né? Também, assim, em relação a gente está vendo não só a alta do arroz, né? Que o arroz em específico, ele é um produto que aumentou muito a exportação de agosto desse ano e em relação a agosto do ano passado, aumentou 93% a exportação de arroz. É uma coisa assim, uma mudança muito grande que a gente está vendo. Agora, existem outros produtos que também aumentaram, né? Quando a gente pega os índices de inflação, pega o feijão, por exemplo, aumentou 33% no acumulado desse ano, né? Do começo até agosto, o feijão aumentou 33%. E vários outros, a carne, o óleo de soja, também aumentaram. E alguns têm a ver com a demanda chinesa, outros, por exemplo, no caso do feijão, porque os produtores de feijão, eles preferem deixar de plantar o feijão e plantar soja para exportar, do que plantar o alimento para vender aqui internamente, né? Enfim, eu acho que são diversos aspectos, assim, que impactam nessa questão dos alimentos, mas esses são alguns deles, né, que eu coloquei, os principais. Mas eu acho que o fundamental, na verdade, é ver que a produção no capitalismo, ela não tá longe de ter por objetivo a necessidade da população, sanar a fome dos trabalhadores, da população pobre, né? Tipo, na verdade, na pandemia mesmo, a gente viu, quando todo mundo precisava de máscara, de luva, de equipamentos básicos, esses produtos, eles eram vendidos a leilão, né? Tipo, quem dá mais é que vai levar os produtos e quem não tem dinheiro fica sem.
Então, eu acho que é a mesma coisa que está se dando com a comida e revela mais uma vez isso, né? Uma outra coisa, Daphne, que se fala muito também é da inflação. O que é isso e o que ela tem a ver com esse aumento? Explica pra gente. Então, Andréia, a inflação, ela é um nome que se dá na economia para aumento de preço. É isso, é a mesma coisa. A inflação é aumento de preços, né? Só que ela pode ser pontual, como a que a gente está vendo agora, que é mais em relação aos alimentos, ou ela pode ser generalizada na economia, né? Isso é bem importante porque, assim, quando a gente pega a história do Brasil, né, o país já viveu processos inflacionários generalizados, né? Aumento de preços em tudo que se consome. Na década de 80, por exemplo, quando aquelas cenas das pessoas indo no supermercado e os preços modificando mais de uma vez por dia, a cada hora e tal, né? Isso não é o que a gente está vivendo hoje. Isso é bem importante, assim, de remarcar. Na verdade, a tendência mais geral que a gente está vendo não é de inflação pela própria situação, né, de pandemia, de crise econômica que a gente está vivendo. Então, assim, as pessoas estão com o salário cortado, estão desempregadas, estão se virando em trabalho de aplicativo, o comércio, em sua maioria, está fechado, né? Então, o consumo de produtos também cai, né? Se a gente for pensar geladeira, fogão, carro, moto, móvel para casa, ninguém está fazendo esse tipo de compra, se endividando para comprar eletrodomésticos e etc, né? E caiu também bastante no setor de serviços, né? Tipo, restaurante, os bares, cabeleireiro, manicure, enfim. Uma série de serviços prestados, que eram prestados e que agora caiu bastante a demanda, assim. Então, não tem um processo generalizado. Só que isso não significa que não seja, essa alta de preços que a gente está vendo, não seja um processo, assim, bastante cruel e que impacta muito a classe trabalhadora, né? Porque o que a gente está vendo é a corrosão do poder de compra e do salário dos trabalhadores, né? Ele não é generalizado em todas as classes, então quem tem mais dinheiro por ganhar mais, o orçamento, a cesta básica, pesa menos, né, dentro do seu orçamento. Agora, para a maioria da população, isso pesa muito, né? Então, eu acho que tem um elemento também que é bem importante de colocar, que a inflação, ela funciona como uma forma de corroer mesmo o salário do trabalhador, né? Ou seja, não é que o patrão está diretamente baixando o seu salário, não é que você recebia uma coisa num mês e no outro recebe um salário menor no seu lerite, né? No seu comprovante de salário. Mas, na prática, é isso que está acontecendo, porque você vai lá no supermercado e o seu salário compra muito menos alimento, né? Então, assim, o lucro do produtor, que é como vocês já colocaram também, o lucro do produtor, ele está sendo pago com a corrosão do poder de compra do trabalhador, né? Esse é um tipo de mecanismo que ele é indireto para diminuir o salário do trabalhador, e que, inclusive, ele já foi muito usado em outros momentos da história, né, do Brasil. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ficar muito atento, assim. Não, e assim, quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos índices, né, que aparece aí no jornal bastante, o índice da inflação aumentou não sei quantos % e tal, na verdade é uma coisa importante de ver que muitas vezes, inclusive a patronal usa esses índices, né, para reajustar o salário, mas eles não refletem aquilo que o trabalhador, o que realmente aumentou no orçamento do trabalhador, né? Porque dentro deles tem uma série de coisas e, enfim, tem índices, inclusive, que levam em conta produtos industriais e tal. Sendo que, para o trabalhador, o que conta mesmo é o que aumentou do aluguel, o que aumentou do alimento, né? E isso não aparece. E Daphne, explica uma coisa pra gente. Porque políticos, como o general Mourão, estão dizendo que a culpa do aumento
do preço dos alimentos é do auxílio emergencial e do consumo. E pelo que você está falando, isso não é verdade, né? Não, essa frase do General Mourão, e assim, esse discurso que estão fazendo, né, é realmente muito absurdo. Você dizer que o problema do aumento absurdo do preço do arroz é porque as pessoas não tinham o que comer e agora estão comendo. Porque assim, na verdade a gente já viu que tem a ver bastante com a própria exportação. Mas não só isso, assim. O governo Bolsonaro, e isso é um negócio que também não está sendo tanto falado, mas assim, o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles acabaram com um dos órgãos do governo que cuidam justamente do abastecimento e do estoque de alimentos no Brasil, né? Eles fecharam 27 armazéns que eram de estoque estatal, por exemplo, do governo, né? Que o governo usava para estocar alimentos do tipo do arroz. Fecharam isso em todo o país e, na verdade, fizeram uma política que beneficia o agronegócio, né? Que vai desmontando os órgãos públicos em favor do agronegócio, para justamente chegar nessa situação que eles decidem o preço do arroz e, enfim, não tem nada a ser feito, né? Na verdade, eles querem dizer que nada pode ser feito, assim, mas a gente sabe que medidas mínimas poderiam ser tomadas, né? Poderia ter congelado, por exemplo, os preços dos alimentos, os estoques que existem nos hipermercados e tal, eles poderiam ser distribuídos para a população, né? A questão é que, na verdade, a política do governo, ela está totalmente voltada para os interesses do agronegócio. Isso, assim, nem falar no que está acontecendo aqui, não é tanto o tema aqui, mas, assim, o que a gente está vendo dos incêndios criminosos que estão acontecendo, né, no Pantanal, e, enfim, agora no Pantanal, mas que já aconteceram em toda a Amazônia, e que a gente sabe que também os interesses do agronegócio estão totalmente vinculados com isso, né? Daphne, muito obrigado pela participação aqui do programa. Acho que foi muito esclarecedor entender o que está por trás toda a economia que joga na nossa cabeça. A gente fica sem entender nada, tendo que pagar esses absurdos pelos preços dos alimentos, achando que é uma coisa natural e sem solução. Foi uma grande contribuição aqui para o programa. Volte mais vezes, como sempre, muito bem-vindo. Muito obrigada, Daf. É uma espécie rara, né? A gente ter economistas aí, comunistas de esquerda, para ajudar a explicar para o peão essas questões que parecem muito difíceis, mas que a gente sente aí no nosso dia a dia, né? Obrigadão. É isso mesmo. Valeu, viu, Daphne, pela sua explicação aí, porque o peão, ele não entende muito até o final como funciona mesmo a economia. E você explicou aqui de uma forma bem simples. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Só chamar que eu apareço aqui no Peão. Eu adoro podcast. Até a próxima. Coisa que a Daphne citou e eu acho bem importante, né, que acho que a única solução para essa situação seria o congelamento, né, dos alimentos para o valor anterior à pandemia, né, a única forma de não ter essa variação de preço. Além disso, se os preços aumentam, né, os salários também deveriam aumentar, né, deveria existir uma escala móvel de salários para que o trabalhador não fique sem se alimentar, né, não passe fome. Bianca, e uma das coisas que eu achei mais importante que a Daphne falou durante todo o programa é que essas medidas de aumento do valor dos alimentos acabam sendo uma forma de diminuir na prática o salário dos trabalhadores. Salários e o poder de consumo que já vinha muito baixo durante toda a pandemia, por causa das demissões, do desemprego e por causa das MPs 936 e 927, que reduz a jornada de trabalho, por exemplo, que afasta os trabalhadores, diminuindo o salário, o que torna o aumento dos preços ainda mais impactante para a maior parte da população que estão com salários reduzidos.
E por isso é tão importante aquilo que a gente já vem dizendo ao longo dos programas do P 4.0, que as centrais sindicais, as grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB, precisam sair da quarentena de uma vez por todas para unir a nossa classe pela revogação das MPs 936 e 927. Além disso, Biro, é preciso combater o enorme índice de desemprego. Por isso, uma proposta que a gente vem colocando é a proibição das demissões e a necessidade de uma reforma urbana radical, que melhore o nível de vida das comunidades, com saneamento básico, construindo moradias dignas para os trabalhadores que vivem ali, desapropriando mansões gigantescas como a do Dória. Para isso tudo, seria necessário um plano de obras públicas que geraria milhares de empregos. E essas propostas que você colocou, André, a gente vem colocando bastante também nas candidaturas que a gente está concorrendo agora para vereador, né, nas eleições municipais, tanto aqui em São Paulo, com a bancada revolucionária, mas também em Porto Alegre, com a Val Miller, em Minas Gerais, com a Flávia Vale, enfim. A gente tem colocado com bastante força porque a gente sabe que são as únicas propostas que, de fato, vão conseguir garantir uma melhora para a população. E aí, por isso a gente chama todo mundo a apoiar essas candidaturas. Sim, Bianca. E para além disso, os trabalhadores que estão diretamente ligados com a produção e distribuição dos alimentos poderiam se mobilizar e expropriar os grandes armazéns de cereais, por exemplo, controlando assim a distribuição para a população e trabalhadores que não podem pagar esses preços absurdos que apenas enchem os bolsos dos capitalistas parasitas. Então é isso, gente. O programa vai ficando por aqui e esse foi o podcast Peão 4.0. Se você gostou do programa, curta e compartilhe nas redes sociais. E se você gosta das nossas ideias, siga a gente através do esquerdadiario.com.br. Até a próxima! É isso aí, a gente também chama todo mundo a participar da campanha de financiamento do Esquerda Diário, que é uma mídia que não tem dinheiro de patrão, não tem dinheiro de empresário, não tem dinheiro de governo, a gente se autofinancia a partir da contribuição de todo mundo que ajuda aí a gente a fazer as coisas do Esquerda Diário e que gosta das nossas ideias. Então participe aí dessa campanha também. É só entrar lá no site e clicar no banner da campanha. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidar a todos para conhecerem e apoiarem as candidaturas do Movimento Revolucionário de Trabalhadores para o cargo de vereador, que estão se candidatando através do filiamento democrático pelo PSOL. Em São Paulo, a candidatura coletiva da bancada revolucionária está sendo composta pelos trabalhadores Diana Assunção, Letícia Parks e Marcelo Pablito. Em Porto Alegre, estamos representados pela Val Miller e em Contagem pela Flávia Vale. Essas candidaturas de vereadores são exemplos de independência de classe. Então, estão todos convocados a seguir e compartilhar nossas ideias e vamos parar de apoiar uma menor para defender aqueles que realmente lutam pelos nossos direitos. Esse é o Peão 4.0, feito por trabalhadores, para trabalhadores.